Debate 2018. Oferecimento PES Sem No. Faça sua avaliação grátis na unidade mais próxima. Boa noite. Começa agora o debate entre os candidatos à presidência da República, tradicionalmente promovido pela TV Gazeta da Fundação Casper Libero. Nesse ano, temos a honra de ter como parceiros o jornal Estado de São Paulo, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Nada mais importante para o avanço e fortalecimento da democracia do que o confronto das ideias dos que buscam soluções para os problemas do Brasil. E a melhor maneira de fazer isso é expor propostas, debatê-las com tranquilidade e respeito às formas diferentes de pensar. A Gazeta, o Estadão, a Jovem Pan e o Twitter repudiam os atos de violência contra qualquer pessoa, como o ocorrido com o candidato Jair Bolsonaro. Somos solidários a ele nesse momento. Desejamos pronto restabelecimento para voltar à família e à campanha eleitoral. Sigamos em frente. Para o debate de hoje estão presentes Marina Silva, da Rede, Henrique Meirelles, do MDB, Geraldo Alckmin, do PSDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Álvaro Dias, do Podemos e Ciro Gomes, do PDT. Esse debate está sendo transmitido ao vivo pela TV Gazeta, Rádio Gazeta M, portal da TV Gazeta, portal do Estadão, TV Estadão, Rádio Eldorado, Rádio Jovem Pan, portal Jovem Pan e pelo Twitter. Vamos agora às regras deste primeiro bloco. No primeiro bloco, candidato responde a pergunta de outro candidato. Seguindo a ordem de sorteio prévio, o candidato escolhe para quem fará a pergunta. Cada candidato pergunta e responde apenas uma vez. As perguntas devem ser feitas em 30 segundos. Os candidatos terão 1 minuto e meio para responder. Réplica e tréplica serão feitas em 30 segundos cada. Segundo as regras aprovadas pela maioria dos representantes dos candidatos, temos 2 informações a destacar. Primeira, como não há candidato oficial do Partido dos Trabalhadores à presidência da República, não haverá bancada destinada ao PT. Segunda, em gesto de solidariedade a Jair Bolsonaro, os candidatos aqui presentes solicitaram à direção do debate para anular a regra do púlpito vazio para ausentes que haviam aprovado nas reuniões preparatórias. A proposta foi aceita e os púlpitos vazios retirados. Eu quero lembrar que os celulares devem estar desligados ou no modo silencioso. E não serão permitidas manifestações da plateia. Sendo assim, vamos à primeira pergunta com o candidato Henrique Meirelles, do MDB, que indica quem vai responder. Candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. E indique quem vai responder, por favor. Eu vou fazer uma pergunta para o candidato Geraldo Alckmin. Candidato, como vamos mudar este radicalismo que tanto prejudica o Brasil e não nos ajuda a resolver os problemas de saúde, de educação, de segurança e de transportes no país? O episódio lamentável do Bolsonaro confirma a necessidade de mudança.
Olha, 1 minuto e meio, candidato. Quero cumprimentar a Maria Lídia, cumprimentar a candidata, os candidatos, a você que está nos acompanhando aqui no debate, trazer a nossa solidariedade à família do candidato Jair Bolsonaro, desejar a ele pronto restabelecimento. Eu entendo que é necessário um grande esforço conciliatório. Um país dividido não avança. Eu até mesmo antes de ser candidato já pregava esse esforço de conciliação contra qualquer tipo de radicalismo. Entendo que todas as vezes que o Brasil fez um esforço conciliatório, ele avançou mais. Foi assim na redemocratização, foi assim na Assembleia Nacional Constituinte, foi assim por ocasião do Plano Real. Sempre que há um esforço de união nacional, de pacificação, que é o que eu defendo, a economia melhora mais, avança mais, o social também avança mais, as conquistas são maiores e a democracia consolida-se. É nisso que eu acredito e é por isso que eu vou trabalhar. E quem ganhar a eleição vai precisar de um grande esforço de união do país para fazer as reformas que o Brasil precisa. Henrique Meirelles, sua réplica, 30 segundos. Candidato, o senhor prega a pacificação. No entanto, quando o candidato Jair Bolsonaro ainda estava na sala de cirurgia, seu programa na televisão atacava fortemente o candidato Jair Bolsonaro. Isto não seria uma atitude de radicalização ao invés de uma pacificação? Réplica de 30 segundos. Certamente o candidato Henrique Meirelles não viu os meus spots, porque em nenhum momento nós pregamos qualquer tipo de violência. Aliás, apenas o que nós mostramos foram frases, não ditas por mim, exatamente para dizer, olha, este não é o caminho. O caminho da violência não nos levará a um futuro melhor. Sou contra qualquer tipo de radicalismo. Essa é o meu trabalho. Obrigada aos candidatos. E a próxima pergunta é do candidato Ciro Gomes, do PDT, a quem peço que indique quem vai responder sua pergunta. E o senhor tem 30 segundos. Eu dirigirei uma pergunta à minha amiga candidata Marina Silva. Eu quero, cumprimentando a Maria Lídia, a todos os candidatos, mandar uma boa noite para o deputado Jair Bolsonaro. Espero que ele esteja o mais rápido possível de volta, são e salvo, para nós ferirmos aqui o debate cordial, porém sério, dado que eu não penso nada parecido com ele, mas quero muito que ele esteja de volta. Minha pergunta é simples, Marina. O que fazer para estancar a brutal evasão escolar que hoje tira os alunos na idade mais frágil das tentações da rua, numa escola que não está conseguindo retê-los? 1 minuto e meio, Marina. Cumprimento a Maria Lídia, dizer que esse é um momento difícil do nosso país. Nós estamos diante de um debate que faltam 2 candidaturas, uma por impedimento judicial, outra porque está no hospital. O Brasil precisa pensar em relação a tudo isso que está acontecendo, porque a violência política e a violência física, de fato, não nos levará a lugar nenhum. E você, Ciro, tocou no ponto, a educação. Sem educação nós não vamos a lugar nenhum e a minha proposta para a educação é que ela seja uma educação de qualidade, aonde as nossas crianças têm acesso ao contraturno com a educação integral, aonde os nossos professores são bem treinados para serem melhor capacitados, com salários justos, com planos de salário, e que a educação brasileira passe a ser atual. Boa parte da evasão escolar tem a ver com uma educação que ensina aquilo que as crianças e os jovens não sabem como vão aplicar.
Para que se possa aprender, é preciso que se crie o desejo de aprender, desenvolver as habilidades e, ao mesmo tempo, ter como utilizar essas habilidades de forma produtiva. Essa é a educação que nós vamos fazer, com foco na primeira infância, que é ali onde a criança aprende a aprender a aprender. Sua réplica, Ciro, 30 segundos. Marina Silva, senadora, ministra, candidata respeitabilíssima à presidência da República, é a prova mais eloquente de que a educação pública pode emancipar uma pessoa. E essa é a minha proposta: educação em tempo integral no ensino médio, profissionalizante, com estágio remunerado para todos os jovens de 11 a 19 anos se integrarem nas empresas, pago esse estágio pelo governo. Alguém pode achar uma promessa generosa? 1 de cada 3 escolas de nível médio do Ceará, que é um estado muito pobre, já é assim. Obrigada, Marina e Ciro. Tem agora, peço desculpas, Marina, a sua tréplica. 30 segundos. A nossa proposta para a educação prioriza a primeira infância. Que todas as crianças estejam na creche de 0 a 3 anos, que a educação infantil seja dada das crianças de 5 até os 7 anos de idade, devidamente alfabetizada, e que todos os jovens estejam no ensino médio, a partir dos 19 anos, com um diploma do ensino médio, aptos a poderem ser inseridos no mercado de trabalho. Essa é a educação de qualidade que cria oportunidade. Agora sim, meu agradecimento aos candidatos. Prosseguindo, o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Faça sua pergunta, por favor, e indique quem vai responder. 30 segundos para a pergunta. Olha, a pergunta é para o candidato Álvaro Dias. E nós vimos que o candidato Jair Bolsonaro foi atendido em Juiz de Fora, na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, prontamente e bem atendido. As Santas Casas de Misericórdia representam 51% do atendimento do SUS no país. A Santa Casa do Rio de Janeiro, de 1582, está fechada. Situação gravíssima. Qual a proposta para as Santas Casas e filantrópicas? Álvaro Dias, 1 minuto e meio. Quando se fala em saúde pública ou segurança pública, ou educação, enfim, infraestrutura, alega-se falta de recursos. E o Banco Mundial realizou um estudo na saúde pública do nosso país e revelou que o que falta não é dinheiro, é planejamento, é gestão competente e honestidade. Há desvio em excesso. Essas instituições filantrópicas complementam a atividade que deveria ser do governo. O SUS é um grande programa, mal executado, mal implementado. Há planos de saúde que estão comprometidos pela ineficácia. E os dependentes desses planos de saúde acabam na Santa Casa de Misericórdia. E os planos de saúde não oferecem o ressarcimento. Nós tivemos uma isenção de impostos em 2016 de 19 bilhões de reais na área da saúde, no atendimento dos planos de saúde. Imagine se nós pudéssemos aplicar esses 19 bilhões de reais no serviço de saúde pública do país. Ocorre que beneficiamos os planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde não fiscaliza. E o doente é obrigado a ir para um hospital público ou para uma Santa Casa de Misericórdia e o plano de saúde não oferece o ressarcimento correspondente. Portanto, nós beneficiamos de um lado e sofremos as consequências do outro. Quem paga é o contribuinte brasileiro. Geraldo Alckmin, sua réplica, 30 segundos. Olha, eu quero destacar que nós vamos cobrar das seguradoras de saúde pelos serviços prestados. Isso pode trazer perto de 3 bilhões de reais para o SUS. Melhorar a gestão é sempre importante e necessário, mas há necessidade de corrigir a tabela do SUS. Eu vou começar corrigindo a tabela do SUS por aqueles procedimentos que estão mais defasados, como eu fiz em São Paulo, complementando as Santas Casas através dos Santas Casas Sustentáveis. Certo. Álvaro Dias, a tréplica, 30 segundos. Olha, muitos apresentam durante a campanha propostas como se fossem candidatos à prefeitura, já que a execução do programa de saúde é muito mais entregue ao município. No entanto,
o governo federal, o governo da União, tem que ser protagonista e solidário e sócio nessa empreitada dos municípios brasileiros. Nós temos que rediscutir os orçamentos, a responsabilidade financeira de cada ente da federação em relação à saúde, porque a saúde do povo tem que ser a suprema lei. Muito obrigada aos candidatos e continuamos com Álvaro Dias. Agora é sua vez de indicar quem vai responder sua pergunta. 30 segundos para a pergunta. Eu vou perguntar ao Boulos. Aliás, hoje eu estou no centro, mas não há direita e esquerda. Há esquerda e esquerda, mas eu estou no centro. A pergunta ao Boulos é apropriada. Os últimos governos no Brasil beneficiaram os bancos e os banqueiros, em detrimento do trabalho, do trabalhador, do salário, da produção, da produtividade e do desenvolvimento. O Brasil se tornou um paraíso dos bancos. A indagação é qual o tratamento que, na presidência da República, você dará ao sistema financeiro. 1 minuto e meio, Boulos, para a resposta. Primeiro, boa noite Maria Lídia, boa noite a todos os candidatos, boa noite a você que nos assiste em casa. Nesse ponto, um dos raros pontos em que eu concordo com Álvaro Dias. Veja só que não são só as posições que estão trocadas aqui. O Brasil se tornou um paraíso dos banqueiros. É impressionante, é uma verdadeira Disneylândia financeira. Banco aqui faz o que quer. Esses dias, estava dialogando com um economista que me contou um exemplo do Banco Santander. O Banco Santander, para uma mesma linha de crédito, na Espanha, sua matriz cobra juros zero. No Brasil, cobra 140%. Nós vamos acabar com a farra dos bancos. Primeiro, em relação à Bolsa Banqueiro, que são os juros abusivos que se cobra para a dívida pública no Brasil e que levam mais de 400 bilhões de reais ao ano. Enfrentando a Bolsa Banqueiro, nós temos condição de investir no social, de investir em educação, saúde, moradia popular, em tudo que o Brasil precisa. E segundo, baixando os juros que você paga no seu cartão, no cheque especial. Vamos fazer isso através dos bancos públicos, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Se a Caixa Econômica e o Banco do Brasil baixam os juros, os bancos privados têm que vir atrás, senão perdem a clientela. Assim, nós vamos enfrentar a farra dos bancos no Brasil. É um clube dos privilegiados que acham que manda no país. Eu não vou governar para banqueiro, eu não vou governar para mercado. O mercado já mandou demais, já falou demais. Está na hora de ouvir a maioria do povo brasileiro. Álvaro Dias, 30 segundos para a réplica. Os últimos governos contribuíram para a constituição de um monopólio de bancos no Brasil que definem a vida dos brasileiros. Quanto querem ganhar, quanto querem cobrar de taxas de juros. Em 2016, chegamos a 542% na taxa do cartão de crédito, taxa de juros do cartão de crédito, enquanto em Portugal é o Banco Central português que define e lá 16% ao ano. Essa é a diferença. Aqui no Brasil, os nossos governos se tornaram reféns do sistema financeiro nacional. Ok, muito obrigada aos candidatos. Eu tenho uma tréplica. Tréplica, Boulos. Maria Lídia, não, tréplica, sua tréplica. Por favor, 30 segundos. Olha, não, esse é um tema importantíssimo, mas cabe também cada eleitor analisar quem é que vai botar lá. Porque não adianta botar banqueiro lá. Ele vai defender o interesse dos bancos. Não adianta bancar candidato financiado por banqueiro lá. É a mesma coisa de botar o Maradona para treinar a seleção brasileira no jogo contra a Argentina. Ele vai defender quem? Alguém acha que ele vai defender que o Brasil ganhe o jogo? É claro que não. Botar banqueiro no comando da economia é fazer com que o Brasil continue sendo o quintal dos bancos. Ok, agora sim, eu agradeço. Mas, Guilherme Boulos, continuamos com você agora para perguntar. É a quinta pergunta e eu peço, indique quem deve responder. E são 30 segundos para perguntar. Olha, falando em banqueiro, eu vou perguntar para o Henrique Meirelles. Meirelles, o compromisso da minha candidatura é enfrentar privilégios e os privilegiados. Você faz parte do clube dos privilegiados, junto com Alckmin, junto com Temer, que, aliás, trocaram videozinhos farpas essa semana, mas a gente sabe que depois, na hora de atacar o direito dos trabalhadores, todo mundo se entende. Olha, Meirelles, quando vocês governam, sempre dá recessão, sempre dá desemprego e os trabalhadores perdem direitos. Ok, eu queria só perguntar ao Meirelles se
Terminou Se você seu for tempo. eleito, você vai enfrentar os privilégios da sua turma ou não? Boulos, por favor. Henrique Meirelles, sua resposta, 1 minuto e meio. Eu vou começar por respeitar as regras. Mas, quando eu fui presidente do Banco Central no governo do Lula, nós criamos 10 milhões de empregos no Brasil em 8 anos. E criamos também um aumento de arrecadação devido ao crescimento da economia, que permitiu a criação do Bolsa Família, que permitiu a criação do Minha Casa, Minha Vida e etc. Quando voltei ao governo agora com o presidente Temer, eu criei as condições para que o Brasil não só criasse 2 milhões de empregos e tirasse o Brasil da maior recessão da história, mas também reforçasse e aumentasse o Bolsa Família, aumentasse a Minha Casa, Minha Vida, todos os valores. Portanto, eu, como presidente da República, eu me comprometo, isso sim, a criar 10 milhões de empregos no Brasil. Por quê? Porque eu sei como fazer isso, já fiz 2 vezes, porque, como eu disse, não se divide o país entre quem gosta do Temer, quem gosta do Lula e quem não gosta do Lula, do FHC ou não. E aqui, o mundo se divide, o país se divide entre quem trabalha e quem não trabalha. Como é exatamente a questão de tem gente que já trabalhou a vida inteira e outros não. Ok, obrigada. Boulos, a réplica. 30 segundos. Um banqueiro falando em trabalho é uma coisa extraordinária. Agora vamos lá. Comigo, Meirelles, rico vai pagar imposto. Nós vamos enfrentar o Bolsa Empresário, que é 10 vezes o valor do Bolsa Família em desonerações fiscais abusivas. O Bolsa Banqueiro, da farra dos juros da dívida pública, e vamos taxar grandes fortunas. Inclusive a sua fortuna, Meirelles, de quase 400 milhões de reais. O pessoal diz, você gosta muito de dizer que chama o Meirelles. Eu não vou chamar o Meirelles, eu vou taxar o Meirelles. Muito bem, a tréplica, Henrique Meirelles, 30 segundos. Eu trabalhei a vida toda e paguei sempre todos os impostos. Então, eu pago os impostos, sim, com muita satisfação. Ao contrário de quem não trabalha, não paga imposto e não colabora com o país. Só fala em tomar recursos dos outros. Fica falando em invadir propriedade e tomar recursos de quem trabalha duro. E isto é muito importante. O que é importante eu sou candidato de ficha limpa. Obrigada, Henrique Meirelles. Muito bem, nós prosseguimos e vamos ao encerramento deste primeiro bloco. E a pergunta é de Marina Silva, para encerrar essa rodada dos candidatos, Marina. E eu faço um lembrete. Ao indicar o candidato, restou a Marina Silva escolher Ciro Gomes, que ainda não foi perguntado. 30 segundos para a sua pergunta. Ciro, a violência aumentou significativamente no nosso país. Lá no nosso querido estado do Ceará, o número de homicídios dobrou nos últimos 10 anos. Você sabe que é impossível enfrentar esse problema sozinho, sem a participação do governo federal. Qual é a sua proposta para enfrentar o grave problema da violência que ceifa 63 mil vidas por ano em assassinatos? A resposta, Ciro, 1 minuto e meio. A minha ideia é dar conteúdo prático a um sistema único de segurança pública. Foi criado recentemente na lei, mas sem orçamento, sem institucionalidade, sem nada. E, basicamente, a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem que ser empoderada com um orçamento compatível com a escalada absolutamente assustadora da violência em todos os lugares. Em todos os lugares, o Brasil praticamente perdeu o controle numa luta que, basicamente, é comandada pelas facções criminosas, sediadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, e que se espalharam pelo Brasil numa disputa absolutamente aterradora por território para o narcotráfico, determinando de dentro da cadeia, em São Paulo e nos outros lugares do Rio de Janeiro, inclusive, a mortandade de jovens negros, pobres, caboclos pelo Brasil afora. Trazer para o Sistema Único de Saúde, não Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Segurança Pública, a responsabilidade federal. Eu quero, como presidente da República, assumir a responsabilidade
desde a investigação até a segregação nas prisões federais, do enfrentamento ao crime organizado pelo narcotráfico, facções criminosas, crimes de corrupção contra a administração pública, crimes cometidos por policiais civis, militares ou de outra categoria e, por fim, o crime de lavagem de dinheiro. Vamos procurar achar o dinheiro e expropriar esse dinheiro, que é a única forma de cortar a cabeça do crime organizado. 30 segundos, Marina, para a réplica. A nossa proposta para combater a violência e enfrentar o problema da segurança pública é a implementação do Sistema Único de Segurança Pública e controlando e combatendo o crime organizado. É inadmissível que os criminosos comandem o crime de dentro das cadeias e ainda exportem para os outros estados, como é o caso do Ceará, do estado do Acre. Além disso, a segurança é também um problema social. É preciso criar oportunidade de vida para as pessoas. Muito bem, obrigada. Tréplica, Ciro Gomes, 30 segundos. Nós precisamos ajudar o nosso povo, que está com muito medo, com razão, a entender que o que enfrenta modernamente esse problema de violência e da banalização que espalha o medo no coração de todo mundo, não é aparato, como a demagogia do Poder Federal hoje impôs à sociedade do Rio de Janeiro. O que enfrenta, de fato, com êxito na experiência internacional é uma polícia técnica, científica, equipada com estrutura tecnológica para se infiltrar, mapear, investigar e cortar a cabeça das facções criminosas. Obrigada aos candidatos e assim encerramos o primeiro bloco. Nós voltaremos daqui a pouco com um debate entre candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Que tal usar uma palmilha sob medida? Pés sem dor corrige sua pisada e elimina as dores. Nossos especialistas te examinam com equipamentos de última geração. Ligue agora. Após o diagnóstico, confeccionamos sua palmilha em impressoras 3D, que garantem precisão digital. Marque seu horário. É só ligar agora ou mandar a senha Resolve Mesmo para o nosso WhatsApp. Cuide bem dos seus pés. Para que começar do zero se já tem coisa pronta, testada e aprovada? O Bom Prato é um exemplo. Comida boa e saudável a R$1. Agora quero fazer o Bom Prato brasileiro, igualzinho. Comida de qualidade a R$1. Vou começar pelas capitais que mais sofrem com a crise. Depois avançar e rápido, porque quem tem fome tem pressa. Cabeça e coração. Saúde sexual masculina. Em outras palavras, a sua performance sexual. Firme, forte, tudo funcionando. Certeza de que não poderia ser melhor. Sem tabu. Esquece a vergonha. Saúde sexual é tudo pra nós. Lifeman. Tratamentos personalizados e resultados comprovados. Sua vida sexual pra muito melhor. Corpinho de 50, potência de 20. Lifeman. Muito prazer. Vamos trabalhar para mais oportunidade de emprego. Com Dória governador e César, 45222. Vou trabalhar pelo agronegócio e pela avicultura, gerando assim novos empregos. Gonzaga, 45245. Acredito na política como meio de transformação da sociedade. Sou advogada atuante na área da educação. Peço seu voto para deputada estadual. Carolina Pontes, 45600. Vem aí o 15º Troféu Mesa Redonda. Em 6 anos na Câmara Municipal de São Paulo, apresentei 64 projetos de lei. Para alguns políticos, isso pode parecer muito. Para mim, é o mínimo que eu posso fazer para respeitar o seu voto. Você me colocou aqui para trabalhar. E é isso que eu vou continuar fazendo. Porque eu acredito que o Congresso precisa trabalhar mais, trabalhar melhor e trabalhar para você. Agora, eu quero levar esse jeito Covas de volta para o Senado. Eu assisto Gazeta Esportiva de segunda a sexta, às 6 da tarde. Todas nós que somos mães queremos uma escola de qualidade para os nossos filhos, uma escola de atenção integral a essa criança, a exemplo do SESI.
Isso já existe. É só trazer para a escola pública. É para isso que eu vim, é por isso que eu quero ser senadora. Vamos eleger você, Cidinha, para o Senado, para que ela possa trazer recursos a São Paulo para a escola em tempo integral. O papel deles é prometer. O nosso é questionar. Informe-se e forme a sua opinião com o Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, 19h. Olá, boa tarde. Estamos aqui ao vivo com a Hora do Voto com o jornalista Evandro da Silva e Silva, do Departamento de Mídias Sociais da TV Gazeta. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Luciana. Bem, nesse primeiro bloco do debate, os candidatos eles fizeram perguntas entre si. Como é que está a repercussão no Twitter com os internautas? Bom, o que a gente trouxe aqui é um pouco dessa conversa que acontece por meio da plataforma, né? Então, o eleitor usa a hashtag Gazeta Estadão JP e aqui a gente trouxe o retrato dos candidatos mais mencionados no Twitter. A gente pode observar aqui que o candidato do PDT, Ciro Gomes, né, ele apresenta o maior número de menções. É importante lembrar que essas menções, elas não necessariamente são positivas ou negativas, é o volume total das menções, né? E o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, ele está em segundo lugar aí no número de menções com 20% agora, né? E aí a gente tem um retrato, a gente tem a Marina Silva com 12%, né? O Geraldo Alckmin na sequência com 9%, o candidato do MDB, o Henrique Meirelles com 7%. E por último, o Álvaro Dias. A gente percebeu, inclusive, durante o debate, que o Henrique Meirelles ele teve aí uma subida, né? Ele ganhou mais aí porcentagens. Exatamente. Bem, vamos trazer ao longo aí da programação, durante os breaks, participe com a hashtag Gazeta Estadão JP. Nós vamos trazer mais informações e ver como é que estão os internautas durante esse debate. Muito obrigada, Evandro, mas já a gente traz mais notícias, né? Luciana, obrigado. Então, até daqui a pouco. E voltamos com o debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Vamos ver agora as regras deste segundo bloco. No segundo bloco, candidato responde a pergunta de jornalista. O jornalista também escolhe quem responde e quem comenta. Cada candidato responde e comenta apenas uma vez. As perguntas devem ser feitas em 30 segundos. Os candidatos terão 1 minuto e meio para responder. Comentário e tréplica serão feitos em 30 segundos cada. E começamos com Vera Magalhães, jornalista do Estadão e da Rádio Jovem Pan. Vera Magalhães, por favor, indique o candidato a quem vai perguntar e escolha qual vai fazer o comentário. 30 segundos para a sua pergunta. Boa noite, Maria Lídia. Boa noite aos candidatos. Eu vou fazer uma pergunta ao candidato Geraldo Alckmin com comentário da candidata Marina Silva. Candidato, há mais de 20 anos, PSDB e PT polarizam a política brasileira. Mas no momento em que algumas das principais lideranças petistas, inclusive o ex-presidente Lula, estão presos ou acusados de corrupção, outros do primeiro time do PSDB, como o senador Aécio Neves, também estão na mesma situação. E o senhor acaba de ser denunciado pelo Ministério Público sob acusação de improbidade. Como fazer para o eleitorado não achar que PT e PSDB são também dois polos da mesma moeda da corrupção? Geraldo Alckmin, 1 minuto e meio. Coisas totalmente diferentes. O presidente Lula foi condenado em segunda instância e cumpre prisão. O Aécio Neves nem julgado foi. E nós não passamos a mão na cabeça de ninguém. Lei é para todo mundo. Quem deve responder, deve ser punido. Quem não deve ser absolvido. É isso que a população deseja. Em relação ao caso de um promotor aqui em São Paulo, muito estranho ele entrar com um pedido de ação, porque esse assunto já foi para o STJ. O STJ já disse que não tem nenhum caso de improbidade administrativa e essa é a posição também do Ministério Público Federal. Estranho que isso ocorra a menos de 30 dias das eleições. Eu não tenho só ficha limpa,
eu tenho vida limpa, 40 anos dedicado à vida pública, o meu patrimônio é o mesmo, moro no mesmo apartamento há 30 anos, abri mão de aposentadoria de deputado estadual, de deputado federal, o que eu herdei do meu pai, vou deixar para os meus filhos, que é um nome honrado e dedicação à vida pública, com seriedade. Entendo que precisa haver uma reforma política, nós estamos num ambiente político totalmente errado, só no Brasil ter 35 partidos políticos, diminuir partidos, ministérios, senadores, deputados, privatizar, enfim, uma grande reforma do Estado. Marina Silva, seu comentário, 30 segundos. Eu costumo dizer que PT e PSDB passaram a ser faces da mesma moeda, apesar de aparentemente fazerem a polarização. Ambos estão gravemente envolvidos em casos de corrupção, e o que diferencia o senador Aécio dos demais que estão denunciados no PT é o fato de ter foro privilegiado. Por isso que nós somos a favor de acabar com o foro privilegiado, porque senão se cria 2 pesos e 2 medidas no processo de combate à corrupção. Alckmin, o senhor tem 30 segundos. Primeiro, sou contra qualquer tipo de privilégio, foro privilegiado, que for, e com todo respeito à candidata Marina, mas ela teve 20 anos no PT. Em 2006 ocorreu o mensalão, coisa de um assalto verdadeiro às empresas estatais. Ela não saiu do PT, só saiu em 2008, nós não. Nós sempre tivemos do outro lado, onde estava o PT, nós estávamos contra, porque nunca acreditamos nessa proposta. Muito obrigada. E a próxima pergunta será feita pelo âncora do Jornal da Gazeta, Rodolfo Gamberini, que indica o candidato a quem vai perguntar e escolhe qual vai fazer o comentário. 30 segundos, Gamberini, para a pergunta. Minha pergunta é para o candidato Henrique Meirelles, com comentário do candidato Ciro Gomes. Senhor Meirelles, o senhor tem investimentos em dólar nas Bermudas, paraíso fiscal usado frequentemente para lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A Odebrecht, por exemplo, tinha uma conta nas Bermudas, usada para corromper políticos brasileiros. Eduardo Cunha também tinha um trust, como o senhor tem, não sei para que fins. O seu investimento, um trust, como eu já disse, é legalizado. Aparece até um nome muito singelo de sabedoria na sua declaração de imposto de renda. A minha pergunta é... A minha pergunta é, o senhor acha moralmente correto o presidente de um banco central de algum país, ministro da Fazenda, de qualquer país, do Congo ou da Dinamarca, ter investimentos em moeda estrangeira num paraíso fiscal? Henrique Meirelles, 1 minuto e meio para a resposta. Esta informação é uma informação equivocada. O que existe é uma fundação com a finalidade exclusiva de aplicar recursos em educação no Brasil depois que eu falecer. E grande parte da minha herança vai ser feita uma doação para essa fundação que vai aplicar apenas no Brasil para interesse dos brasileiros e melhorar o máximo possível a educação do Brasil. Isto está declarado no imposto de renda e há uma outra grande falsidade nisso em dizer que a minha fortuna está aplicada lá. Não, é um pequeno valor declarado na Receita Federal, o que existe sim, de novo, é um testamento em que diz que uma boa parte vai ficar para a aplicação em educação. E o que importa é que tudo o que eu já fiz foi com suor do meu rosto, trabalhei duro, sempre paguei todos os impostos. Essa fundação foi constituída lá porque eu morava no exterior, presidia lá um grande banco. E deixei para voltar ao Brasil para ajudar o país. E lá a fundação vai atrair recursos de outros investidores. Seu comentário, Ciro Gomes, 30 segundos. Fui colega do Meirelles e tenho um apreço e respeito por ele. Ele não é uma pessoa desonesta em tudo quanto eu sei. Mas o Brasil permite de uma forma absolutamente imoral
que ele, que comandou a autoridade monetária, que vigia a taxa de câmbio, que vigia a taxa de juros, mas junto com ele, os brasileiros abastados, o baronato do Brasil, mantém mais de 500 bilhões de dólares no estrangeiro, sangrando esse país que trabalha e produz. Isso não pode mais continuar. Henrique Meirelles, 30 segundos. Pois não. É importante que o telespectador seja bem informado, porque senão nós ficamos desinformando e enganando com declarações bombásticas, etc. O importante é que tudo que ganhei com o suor do meu rosto, trabalhando no setor privado, ao contrário de muita gente aqui que fez um patrimônio só trabalhando no setor público. Eu não. Trabalhei tudo declarado e dediquei depois uma boa parte da minha vida a trabalhar pelo povo brasileiro. Muito obrigada aos candidatos, e quem pergunta agora é o jornalista Augusto Nunes, da Rádio Jovem Pan. Augusto Nunes indica o candidato a quem vai perguntar e escolhe o candidato que vai fazer o comentário. E 30 segundos para a sua pergunta. A minha pergunta é para a candidata Marina Silva e eu peço que Álvaro Dias comente a resposta. O ex-presidente Lula, de quem a senhora foi ministra, afirma que é um homem sem culpas e que é um preso político. A senhora concorda com a afirmação ou acha que o ex-presidente está preso por ter cometido crimes comuns? Marina. A Operação Lava Jato trouxe para o país uma série de comprovações de envolvimento de políticos com corrupção, não só deles, mas dos seus partidos, em que, infelizmente, lideranças que poderiam estar contribuindo para melhorar o país estão igualmente envolvidas. O que o presidente Lula hoje está sofrendo em função da sua prisão tem a ver com o poderoso esquema de corrupção que se criou dentro do governo do PT. Mas não só do governo do PT, nos governos anteriores também, com a compra de voto, e que muitos deles só não estão presos, como é o caso de Aécio Neves, como é o caso de Renan Calheiros, do próprio Temer, do Padilha, do Moreira Franco e tantos outros que agora estão no palanque do PSDB, porque têm foro privilegiado. Eu digo que a justiça não pode ter dois pesos e duas medidas, por isso que eu apoio a Operação Lava Jato, porque a gente tem que combater a corrupção, com medidas de fato, não é apenas dizendo que é tolerância zero com a corrupção, sem nenhuma proposta. Combater a corrupção é enfrentar o problema da corrupção sistêmica, institucional, que assaltou os fundos de pensão, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, da qual PT, PMDB, DEM, PSDB praticaram juntos. Álvaro Dias, seu comentário, 30 segundos. O maior desserviço que se prestou ao país foi a banalização da corrupção durante muito tempo. E idealizaram um complexo e sofisticado esquema de corrupção em nome de um projeto de poder de longo prazo, evidentemente liderado pelo ex-presidente. A Operação Lava Jato desvenda os mistérios desse esquema de corrupção e coloca na cadeia aqueles que antes estavam impunes. A Operação Lava Jato tem que ser política de Estado, no combate implacável à corrupção, para que o Brasil volte a ser sério. Marina Silva, 30 segundos. Em toda a minha vida pública, são quase 32 anos, nenhum envolvimento com corrupção. Eu não encaro a justiça como se fosse um ato de vingança. Eu encaro justiça como reparação. E é por isso que não se pode ter dois pesos e duas medidas. Empresários e políticos que não têm foro privilegiado estão pagando por os seus crimes. E agora a sociedade brasileira deve se mobilizar para que aqueles que estão impunes no Congresso e nos palácios paguem também. Muito obrigada aos candidatos. Agora, quem vai escolher um candidato para responder uma pergunta e indicar quem comenta é Alberto Bombig, editor executivo do Estadão. 30 segundos para a sua pergunta, Bombig. Boa noite. Minha pergunta é para o candidato Ciro Gomes, com comentário do Geraldo Alckmin. Ciro, você já disse que seria capaz de receber a turma do Moro, uma expressão que você usou, a bala. Tem dito também que a prisão do Lula é injusta, apesar de você se orgulhar de estar fora da Lava Jato. Afinal, se o senhor for eleito, o senhor vai dar força para a Lava Jato
ou o senhor vai colocá-la na caixinha? A Lava Jato... desculpa. Pois não, 1 minuto e meio. Veja, eu acho que a Lava Jato pode ser, quando se consolidar, uma virada histórica na vida de impunidade com que se premiou a ladruagem de alto coturno no Brasil. Entretanto, a minha formação é de profissional do direito, eu fui professor de direito. E a justiça barulhenta, a justiça que dá muita entrevista, a justiça que vive de gravatinha borboleta nos salões da grande burguesia nacional e estrangeira, está sempre vulnerável a uma suspeição. E tudo que nós, os brasileiros, não precisamos é de uma operação tão importante potencialmente quanto essa, ser inquinada de suspeição. Eu, como profissional do direito, perguntado nas circunstâncias em que eu fui, considero que a sentença que condenou o presidente Lula é injusta. E eu explico por quê. Não sou eu que julgo, quem julga são os tribunais e a justiça. Mas é que no Brasil, o sistema que vale, isso é só direito, não tem nada a ver com minha simpatia ou minha antipatia, é o que está escrito. Nullum crimen, nulla pena sine lege, diz o latim, né? Que quer dizer, não existe crime sem lei, nem pena sem lei anterior que eu defina. E o juiz Sérgio Moro, homologada a sua sentença já com o status de um tribunal respeitável, da 4ª região em Porto Alegre, não consegue demonstrar uma prova sequer. E condena o Lula por aquilo que nós no direito chamamos de conjunto de indícios. É a primeira sentença que eu conheço dessa natureza. Quanto a receber alguém que violenta suas liberdades democráticas de forma arbitrária, da forma com que, moderadamente usando os meios necessários, isso é o mais puro direito. Chama-se legítima defesa. Qualquer pessoa agredida tem direito de reagir. Ok, candidato. Seu comentário geral do Alckmin, 30 segundos. Olha, primeiro eu entendo que a prisão em segunda instância está correta, porque senão a segunda instância, eu não sou advogado, mas a mim me parece que será um rito de passagem, se ela não tiver nenhuma consequência. Depois, total apoio à Lava Jato e às investigações. O que a sociedade quer é que se apure, se absolva quem deve ser absolvido e condene quem deva ser condenado. E 2 novidades. Primeiro, o perdimento, aquele que ocasionar prejuízo e não provar o seu patrimônio, ele perde candidato. O seu patrimônio. Obrigada. Muito bem, agora o seu comentário, Ciro Gomes, 30 segundos. Política é política, direito é direito. Então vamos só fazer as caixinhas ficarem cada qual no seu cada qual, porque o Brasil está meio de cabeça para baixo. O Brasil garante 4 graus de jurisdição, que é uma aberração. Mas o Brasil, na lei, na Constituição, garante 4 graus de jurisdição que foram explorados, por exemplo, pelo Eduardo Azeredo, ex-presidente do PSDB. E o Lula está com a pena executada na segunda instância. Isto é novo, é absolutamente novo e foi tomado por uma decisão, não mudou a lei nenhuma, foi tomado pelo Supremo Tribunal Federal por um voto de maioria. Muito obrigada aos candidatos e nós prosseguimos voltando com a jornalista Vera Magalhães, do Estadão e da Jovem Pan. Vera, por favor, faça a sua pergunta, escolha quem vai responder e indique quem vai comentar. 30 segundos para a pergunta. Eu vou fazer uma pergunta ao candidato Guilherme Boulos com comentário do candidato Álvaro Dias. Candidato, o atentado contra o deputado Jair Bolsonaro aumentou a divisão entre esquerda e direita no Brasil. Eu queria saber do senhor se a esquerda não ajudou a fomentar isso com o discurso do nós contra eles que vigorou desde o governo Lula. Vera, eu peço licença a você. Você havia indicado para comentar Álvaro Dias e Álvaro Dias não pode ser indicado. Ele já comentou. Resta você indicar Henrique Meirelles. Só pode o Henrique Meirelles, sim, é o que resta. Mas devem então, poder por dois, favor, porque eu peço a você, vamos começar. Peço a você que repita a pergunta e você vai dirigir a pergunta a Boulos e o comentário será de Henrique Meirelles, certo? Ok. 30 segundos. Então vamos começar de novo. Candidato, o atentado contra o deputado Jair Bolsonaro ajudou a alimentar a divisão entre esquerda e direita no Brasil. Apoiadores do deputado, inclusive, culpam a esquerda pelo fato do Adélio Bispo ter sido filiado ao PSOL no passado. Eu pergunto, a esquerda não ajudou a fomentar esse clima de divisão ao investir no discurso do nós contra eles desde o governo Lula? E o que o senhor acha que o próximo presidente deve fazer para quebrar essa radicalização que vigora na sociedade brasileira? Olha, primeiro, nós temos que diferenciar o que é violência e ódio na política e o que é polarização social. Diferença na política
é necessária. Quando ela transborda para o ódio, quando a intolerância substitui o argumento, isso é inadmissível. Aliás, nós fomos as maiores vítimas disso. Essa semana faz 6 meses do assassinato covarde da Marielle Franco, nossa companheira de partido, sem que a gente saiba quem matou e quem mandou matar Marielle. Essa pergunta segue no ar. A própria caravana do ex-presidente Lula foi atingida a balas e houve um silêncio geral de alguns setores da sociedade. O seu Jair Bolsonaro agora sofreu também um ataque e nós repudiamos, porque com todas as diferenças que eu tenho com o Bolsonaro, nós não vamos resolver isso na violência, nós vamos resolver isso na diferença política. Agora, nós precisamos tratar uma coisa aqui. Querer achar o pai da polarização sem entender a sociedade brasileira é hipocrisia. Numa sociedade em que 6 bilionários têm mais que 100 milhões de pessoas, com um abismo brutal de desigualdade, nós vamos resolver a polarização não apenas com palavras, nós vamos resolver enfrentando esse abismo social, enfrentando as desigualdades e o sistema de privilégios que vigora nesse país. Para isso tem que ter coragem, para isso não pode ter rabo preso. Agora, isso se faz no âmbito da política, no âmbito da mobilização, não no âmbito da violência. Seu comentário, Henrique Meirelles, 30 segundos. A radicalização política, ela conduz à violência. O que existe quando, por diferenças de opinião, nós começamos, ou alguém começa a justificar a violência por causa disto ou daquilo, aí sim isso justifica a violência ou não. Nós temos aí a incitação da violência. Nós temos que promover a democracia, o diálogo e caminhar juntos para frente. Muito bem, nós prosseguimos então e quem vai perguntar é o Boulos. Eu acho que você hoje foi escolhido preferencialmente para esquecer a sua tréplica. Por favor, 30 segundos, desculpe. Olha, efetivamente, a violência não é o meio para mudar o país. Quem perde com atos de violência e com uma campanha marcada por clima de violência é a democracia. Agora, nós precisamos condenar todo tipo de violência, não apenas alguns. Inclusive a violência que atinge a juventude negra nas periferias todos os dias nesse país. As mães que choram nas favelas por uma política de Estado militarizada que mata os nossos jovens. Para poder enfrentar a violência de verdade, vamos fazer de cima a baixo, não apenas por partes. Agora sim, encerramos essa rodada e quem vai fazer a próxima pergunta é o jornalista Rodolfo Gamberini, que vai nos dizer a quem vai dirigir a pergunta e quem vai comentar. A pergunta é dirigida ao candidato Álvaro Dias, com comentário do Guilherme Boulos, candidato Guilherme Boulos. O Brasil é visto como um país muito permissivo em relação aos agrotóxicos. Existe uma lei no Congresso, 6299, um projeto de lei, que, segundo ambientalistas, vai afrouxar ainda mais essa legislação. Os ruralistas apoiam essa lei. O senhor, caso seja presidente, apoiaria esse projeto 6299? Olha, eu acho que mais importante do que alguém possa dizer num debate como esse é o que viveu, o que fez. Eu fui governador do meu estado e realizei no Paraná o maior programa de preservação ambiental da nossa história, um programa que foi considerado modelo para o mundo pela FAO e pelo Banco Mundial e foi implementado em 18 países, com 45 práticas agrícolas, desde a curva de nível, no manejo integrado dos solos e das águas, os burundus em curva de nível para evitar a erosão, a recuperação das matas ciliares, adubação verde para economizar no agrotóxico, os abastecedouros comunitários para evitar que o vasilhame com agrotóxico chegasse aos rios e aos lagos. O que nós temos é que fiscalizar a aplicação dos agrotóxicos com rigor e orientar tecnicamente para que os produtores rurais possam aplicá-los, porque o agrotóxico é aplicado em todos os países evoluídos do mundo, no Canadá, na França, na Itália, enfim, com correção, com formação técnica adequada e com uma investigação do órgão governamental
para punir eventuais abusos que possam alcançar o interesse coletivo, que é a preservação da saúde das pessoas que se alimentam dos produtos colhidos pelos nossos produtores rurais, que são essenciais no processo de desenvolvimento do nosso país. Muito bem, seu comentário, Guilherme Boulos. Olha, quando se trata de veneno na comida, não pode ter meias palavras. Eu sou absolutamente contra o PL do veneno. O Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo. Por isso, a nossa proposta é uma reforma agrária agroecológica, valorizando a agricultura familiar, o pequeno agricultor, com desmatamento zero, sem agrotóxico, sem transgênico. Esse é o caminho. Por isso eu tenho como companheira de chapa, inclusive, uma liderança indígena, a Sônia Guajajara, que expressa o nosso compromisso com outro modelo de desenvolvimento. Álvaro Dias, 30 segundos. Quando nós evoluirmos e pudermos substituir, através da ciência, da tecnologia, a utilização dos agrotóxicos para preservar a produção, evidentemente nós poderemos eliminar de forma absoluta, completa e restrita o agrotóxico. Mas ele é usado no mundo todo porque é necessário. Ou usamos o agrotóxico ou não vamos alimentar as populações mundiais que exigem essa produção. É por isso que nos países evoluídos o agrotóxico é aplicado, é claro, com parcimônia. Muito obrigada aos candidatos e encerramos assim o segundo bloco. Voltamos daqui a pouco com o debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão, a Rádio Jovem Pan e o Twitter. Que tal usar uma palmilha sob medida? Pés sem dor corrige sua pisada e elimina as dores. Nossos especialistas te examinam com equipamentos de última geração. Ligue agora. Após o diagnóstico, confeccionamos sua palmilha em impressoras 3D, que garantem precisão digital. Marque seu horário. É só ligar agora ou mandar a senha Resolve Mesmo para o nosso WhatsApp. Cuide bem dos seus pés. Preste bem atenção. Nós zeramos uma fila de quase 500 mil de pessoas que esperavam para fazer os seus exames de imagem na cidade de São Paulo. Agora, veja essas notícias que saíram depois que Dória largou a prefeitura. Dória deixa herança de filas de exame e consulta fora de prazo prometido. Corujão da Saúde não reduziu a espera por exames em São Paulo, diz Tribunal de Contas. Dória deixa fila de exames e consultas fora de prazo. Funcionou mesmo, João? Saúde sexual masculina. Em outras palavras, a sua performance sexual. Firme, forte, tudo funcionando. Certeza de que não poderia ser melhor. Sem tabu. Esquece a vergonha. Saúde sexual é tudo pra nós. Lifeman. Tratamentos personalizados e resultados comprovados. Sua vida sexual pra muito melhor. Corpinho de 50, potência de 20. Lifeman. Muito prazer. A saúde com Dilma e Temer é assim. Postos que não funcionam, filas, descaso. A saúde com Geraldo Alckmin é assim. Geraldo ampliou a rede Hebe Camargo de combate ao câncer. Hoje, 7 de cada 10 pacientes realizam o tratamento perto de casa, junto da família. A incompetência dos últimos governos aumentou o caos na saúde. Mas como médico, eu garanto, dá para tirar a saúde pública do Brasil da UTI. Policial na rua é importante sim, mas tem que estar bem equipado, com salário justo e o efetivo bem dimensionado. Vamos aparelhar e integrar nossas polícias e enfatizar as ações de prevenção e investigação. A ideia é investir em tecnologia e inteligência, mas não é só isso. Temos que oferecer cultura, lazer e educação aos nossos jovens e não deixá-los à mercê do crime. É muito importante, seremos duros com as facções criminosas. Marinho 13, governador.
Vote nos candidatos a deputado que vão ajudar a acelerar São Paulo. Lutarei pela revisão do Pacto Federativo para que as cidades recebam mais recursos e por um curso público de medicina em Presidente Prudente para atender toda a região. Isaac Silva, 4556. Cidadão do bem faz política também. Inove, renove. Federal, vote 4599. Com Dória e Geraldo. Acelera São Paulo. Novas conquistas para Ribeirão Preto e região. Sou Samanta Duarte Nogueira, Federal, 4545 com o Geraldo e Dória. Nesta segunda tem um super tributo aos grandes clássicos do rock aqui no palco do Todo Seu. E ainda, Carolina Santos mostra como a alimentação